A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. 30 de agosto, sexta-feira. Nos aproximamos do final de mais um mês, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ensinado por Paulo em sua epístola a Tito 2,13. A abordagem de hoje recai sobre o capítulo 15 do Apocalipse, que trata dos 7 anjos com as taças das últimas pragas. Preparados? Vamos em frente então. O capítulo 15 do Apocalipse é uma seção crucial que antecede as últimas 7 pragas, conhecida como as taças da ira de Deus. Este capítulo, ainda que breve, está repleto de simbolismo e prepara o cenário para o derramamento final da ira divina sobre a terra. A análise exegética pentecostal deste capítulo pode ser dividida em várias partes. O capítulo começa com a visão de um grande sinal no céu. O sinal é descrito como 7 anjos que tinham as últimas 7 pragas, pois com elas se consumou a ira de Deus. A ideia da ira de Deus é recorrente em toda a Bíblia e está fortemente presente neste capítulo 15. Vejamos algumas passagens que podem aprofundar nossa compreensão. Romanos 1,18 diz: "Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça." Paulo aqui fala da ira de Deus sendo revelada contra a impiedade e injustiça, o que ecoa o derramamento das taças em Apocalipse 15. Em Salmos 7,11 lemos: "Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor." Este versículo enfatiza o caráter justo de Deus e sua ira contínua contra o pecado. Exegeticamente, o número 7 é significativo na Bíblia, simbolizando plenitude e perfeição. Sobre o significado de números, já falamos em vídeos anteriores. Isso indica que as pragas são o juízo final e completo de Deus sobre a humanidade pecadora. Do ponto de vista pentecostal, essa passagem enfatiza a santidade e a justiça de Deus, que no final dos tempos não permitirá que o pecado permaneça impune. Esse sinal também é uma advertência para os crentes sobre a urgência da santificação e da preparação espiritual para o retorno de Cristo, conforme Hebreus 12,14, que diz: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Nos versículos de 2 a 4, João então descreve um mar de vidro misturado com fogo, onde os vitoriosos sobre a besta, sua imagem e o número de seu nome estão de pé. Eles tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Exegeticamente, o mar de vidro representa a pureza e a transcendência de Deus. O fogo misturado pode simbolizar o julgamento purificador de Deus. Os vitoriosos que superam as provações da besta estão de pé neste mar, indicando a vitória final dos santos sobre as forças do mal. Na perspectiva pentecostal, essa visão inspira uma esperança escatológica poderosa. Aqueles que perseveram até o fim, que resistem às tentações e aos enganos do anticristo, receberão a vitória e estarão na presença de Deus. A menção ao cântico de Moisés e ao cântico do Cordeiro sugere uma continuidade entre a redenção do Antigo Testamento e a redenção final, através de Cristo, enfatizando a obra redentora de Deus ao longo da história. O cântico mencionado no versículo 3, o cântico de Moisés, pode ser relacionado ao cântico de vitória que Moisés e os israelitas cantaram após a travessia do Mar Vermelho. Em Êxodo 15, 1 a 18, encontramos o Cântico de Moisés, no qual o povo de Israel celebra a vitória de Deus sobre o exército de Faraó. Ele celebra a libertação divina e pode ser visto como um paralelo à libertação final dos santos no Apocalipse. Finalmente, nos versículos de 5 a 8, João vê o templo do tabernáculo do testemunho no céu sendo aberto, e os 7 anjos saem dele com as 7 pragas. Eles estão vestidos de linho puro e resplandecente, com cintos de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes dá aos anjos 7 taças cheias da ira de Deus, e o templo é preenchido com a glória de Deus e seu poder. Exegeticamente, o templo do tabernáculo refere-se ao santuário celestial, o lugar da presença de Deus. A visão do templo
do tabernáculo do testemunho está profundamente enraizada na tradição do Antigo Testamento, conforme Êxodo 25, 8 a 9. A vestimenta dos anjos com linho puro indica a pureza e a justiça de suas ações. O enchimento do templo com a glória de Deus é uma repetição de episódios anteriores na Bíblia, como a consagração do templo de Salomão, descrita em 1 Reis 8, 10 e 11, significando a presença manifesta de Deus e a seriedade do momento. Do ponto de vista pentecostal, este é um lembrete da santidade de Deus e como seu julgamento é justo e inevitável. A visão da glória de Deus enchendo o templo é uma imagem poderosa que aparece em outros lugares nas Escrituras, como por exemplo em Isaías 6, 1 a 4, onde Isaías vê o Senhor sentado em seu trono e o templo é preenchido com a sua glória. Uma visão que ecoa a santidade e a majestade vista em Apocalipse 15. Ezequiel 43:5 também teve uma visão da glória de Deus enchendo o templo, sublinhando a ideia de que a presença de Deus é manifesta de maneira poderosa e tangível. As 7 taças simbolizam o derramamento final da ira de Deus, o que ecoa uma das crenças centrais do movimento pentecostal, a iminente volta de Cristo e o juízo final. Este trecho reforça a necessidade de estarmos espiritualmente preparados e em comunhão constante com Deus. As pragas mencionadas em Apocalipse 15 podem ser comparadas com as pragas do Egito no Êxodo, como um paralelo do julgamento de Deus. Em Êxodo, vemos que as pragas do Egito enviadas por Deus para julgar Faraó e libertar seu povo são um tipo de julgamento final que será contemplado com as 7 taças da ira em Apocalipse. Apocalipse 15 serve como uma introdução ao clímax dos juízos de Deus sobre a terra. A análise exegética revela uma estrutura que enfatiza a justiça divina e a vitória dos fiéis. Já a interpretação pentecostal acentua a esperança e a expectativa escatológica, destacando a importância da santidade, da vigilância e da adoração a Deus em meio às provações. Essas passagens que citamos oferecem uma base sólida para uma interpretação mais profunda do capítulo. Elas mostram que os eventos descritos não são incidentes isolados, mas estão conectados a toda a narrativa bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo. A justiça, a ira, a santidade e a glória de Deus são temas consistentes em toda a Bíblia e se manifestam de maneira culminante no Apocalipse. Ao estudar este capítulo, é fundamental reconhecer tanto a justiça de Deus em julgar o pecado, quanto a sua graça em dar vitória aos seus santos. Para os crentes pentecostais, este capítulo é um convite a renovar a fé e a expectativa pela segunda vida de Cristo, permanecendo firmes na santidade e na fidelidade a Deus. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Na próxima sexta-feira traremos o capítulo 16. Então aguarde, assista, compartilhe e se inscreva também no canal para ser avisado todas as vezes que lançarmos um novo vídeo. Por falar em vídeo, não perca nesta segunda-feira mais um vídeo inédito onde abordaremos a 9ª lição do 3º trimestre da nossa escola dominical. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.